bom dia, bom dia, bom dia. Manhã de quinta-feira, bom dia, Dona Iná, bom dia, Daiane, a Dailima, bom dia, bom dia. Life dos Dias se iniciando com a palavra de paz. Hoje, quinta-feira, dia 30 de março, acabando o mês. Estou aqui com uma palavra vindo do alto, dos tronos sagrados para alcançar a tua vida. Sejam todos bem-vindos. Horário do almoço, horário que muitos alimentam o teu corpo. Eu venho aqui com uma palavra para alimentar o teu espírito, a tua alma. E em nome de Jesus, eu creio que Deus vai falar conosco. Eu creio que Deus vai ministrar em nossos corações. Eu creio que Deus vai derramar da graça, do poder. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Se você crê, fica comigo aqui até o final dessa live. Para você poder ouvir a palavra que vai ser anunciada, para você poder ouvir aquilo que vai ser dito aqui através do Espírito Santo para a sua vida e para a sua família, no nome de Jesus. Aline, paz. O meu amigo Fábio acabou de chegar aí. Lisa Guimarães entrou aí também. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero já orar. Tirar esse minutinho aqui para a gente estar entrando em oração, consagrando este momento ao Senhor, pedindo para que Ele se revele no nosso meio, pedindo para que Ele nos use conforme a vontade dEle, pedindo para que Ele nos guarde, nos proteja. Então eu quero que você feche os teus olhos aí, vamos juntos iniciar essa live já orando, agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu poder, obrigado pela Tua graça, obrigado por o Senhor ser conosco, obrigado primeiramente pelo Teu amor, Pai. Porque sabemos que é pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que nós estamos vivos, que nós estamos de pé. A Tua palavra diz que se não fosse pela Tua misericórdia, nem aqui estaríamos mais. Já teríamos sido consumidos pelo mal, Senhor. Mas a Tua misericórdia é tanta, a Tua misericórdia é tão grande, que o Senhor, meu Pai, tem ouvido as nossas orações e o Senhor tem entrado com providência e com provisão dentro de nossas casas. Eu quero Te louvar e Te agradecer, não pelo aquilo que o Senhor faz, mas aquilo pelo que o Senhor é. O nosso Deus, aquele que nos criou, que nos formou, aquele que nos guarda e aquele que enquanto nós dormimos, que guarda a nossa casa, a nossa vida, que guarda os nossos filhos, nossa família. Em nome de Jesus, Pai, eu quero glorificar ao Senhor nesta manhã de quinta-feira. E eu Te peço, revela, Senhor. Se revela no nosso meio. Se revela aqui nesta live. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio. O Senhor tem liberdade para me agir aqui, para me usar aqui conforme a Tua vontade. Eu creio que tem muitas pessoas aqui que estão ansiosas, poderia até dizer assim. A palavra de Deus nos ensina que não devemos estar ansiosos por nada. Mas tem dias, Pai, tem situações que nós estamos ansiosos. E eu creio que muitas pessoas entraram aqui e estão ansiosas, pedindo para Deus uma palavra, pedindo para Deus um direcionamento, pedindo para Deus para que fale com ela. E em nome de Jesus, o Senhor tem uma palavra. O Senhor tem uma palavra para nós hoje, nesta manhã. Palavra que vem da Tua boca, palavra que vem das Tuas mãos, palavra que vem do Seu trono sagrado para alcançar as nossas vidas. Assim eu oro em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu consagro este momento a Deus. Eu consagro este momento ao Senhor, porque eu entendo que tudo aquilo que é consagrado ao Senhor, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode vir tentar fazer ruaça, ele não pode vir querer mexer na onde que é do Senhor, na onde que é consagrado para o Senhor. Amém? O pessoal entrou enquanto eu orava, o pessoal entrou aqui, ó. André, João, Maria, Dilma, a Dona Rosa, a mamãe, Ana Cristina, a Rosa. Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. A palavra de hoje está em Marcos 11, 23. E Deus vai falar conosco nesta manhã. Se você que tem pedido uma palavra, você que tem pedido uma direção para Deus, você que tem pedido um direcionamento para o Senhor tem uma palavra de direcionamento para as nossas vidas nesta manhã. Marcos 11, Evangelho de Marcos 11, 23. Olha só, eu poderia vir aqui e falar de qualquer outro assunto. Eu poderia vir falar de qualquer uma outras coisas.
Mas eu venho aqui hoje falar daquilo que é mais importante para a minha vida e para a sua vida, que é a palavra do papai, que é a palavra de Deus. E ele deixou essa palavra para mim e para você. Pega aí no teu espírito, olha só. 23, vamos começar no 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, se não duvidar no seu coração, mas crer que fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoastes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Glórias a Deus. Pai, a tua palavra foi anunciada, foi lida. E em nome de Jesus, é como o Senhor diz e explica para nós. É como a chuva e a neve. Não volta para trás. Antes de cumprir, não tem como voltar. Mas antes, cumpre o teu propósito por qual ela desceu. E a palavra do Senhor, ela tem esse propósito. É uma semente na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus, ela vem para regar esta semente. Para que essa semente possa nascer, germinar, nascer, crescer, frutificar bons frutos e alimentar outras pessoas. E que esta palavra aqui seja assim na minha vida, como algo que o Senhor vem regar, para que nasça dentro de nós, para que cresça dentro de nós, para que frutifique a ponto de nós alimentarmos outras pessoas necessitadas de uma palavra vindo do alto. Nós devemos entender, o meu irmão Fábio que está aqui esses dias, ele fez um devocional, ele falou sobre isso, sobre o sal, sobre luz, que somos sal e luz. Mas quando Jesus diz que nós somos sal e luz, é na vida das outras pessoas. Somos luz para iluminar a vida dos outros. Somos sal para dar gosto na vida dos outros, das outras pessoas. Então essa palavra aqui, ela vem aos nossos corações nessa manhã, sabe? E eu acho que a primeira coisa que essa palavra aqui que envolveu o meu coração, envolveu a minha mente, a primeira coisa que essa palavra aqui me faz pensar é eu voltar ao passado. Quando ele diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, se não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Agora, imagina quantas situações nós já não vivemos, ou quantas situações nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, que nós olhamos assim aos nossos olhos, aos olhos dos homens, é impossível. Pare e pensa em situações que você está orando há muito tempo, ou algo que você colocou, ou até coisas que você já até parou de orar e de colocar na presença de Deus por ser tão difícil de acontecer. Você já orou, você já fez campanha, você já fez tantas coisas e não aconteceu aquilo que você colocou na presença do Senhor que você pediu. Você imagina. Mas aí, por que eu falo que me voltou? Sabe, quando eu li essa palavra e o Senhor me levou lá no passado. Porque muitas vezes nós esquecemos que nós já passamos por situações assim, lá no passado. Que aos olhos dos homens não tinha como. Que aos nossos próprios olhos não tinha como. E Deus fez. E Deus realizou. Só que nós seres humanos, nós, às vezes até sem perceber, nós somos ingratos. A ingratidão, ela insiste em entrar no nosso coração, ela insiste em estar dentro de nós e esquecer daquilo que Deus já fez, esquecer daquilo da onde que Deus nos tirou, esquecer daquilo que Deus já moveu a nosso respeito. E aí a gente foca no dia de hoje que a gente não tem, mas a gente esquece daquilo que Deus já fez. E quando eu fiquei olhando para essa assim, Senhor, como assim se eu der ordem para um monte? Como assim, Pai, se eu der ordem para um monte? Marcos 11, 22, como assim se eu der ordem para um monte, se eu não duvidar e crer e eu mandar esse monte se lançar para o mar, esse monte vai se lançar? Heloísa entrando aí, meu querido amigo, meu pastor Hamilton, beijo no seu coração, meu querido. Amados, então a primeira coisa que essa palavra me fez foi voltar ao passado. Porque eu duvido quem que está aqui comigo agora. Eu duvido que se tem alguém comigo aqui agora que não está passando por uma situação, não está passando por um momento, que não tem um pedido para Deus que você está pedindo faz muito tempo. Há muito tempo você pede, há muito tempo você coloca no coração esse pedido e você busca no Senhor e não consegue. E aos olhos dos homens e até aos teus próprios olhos, parece que é impossível de você alcançar isso.
Parece que não tem como. Parece que é impossível. Eu duvido se entre nós aqui tem alguém que não tem um sentimento desse ou não tem um pedido desse que há tanto tempo busca. Sabe? Mas para te encorajar nesta manhã, através desta palavra. Ei, Romanos 5, 2 e 3 diz assim, olha, não gloriai só o Senhor, só na graça, quando recebe a graça que é merecida, mas também nas tribulações, porque geram o quê? Perseverança, experiência e esperança. Para e pensa para você ver. Para e pensa para você ver. Então, o que nós precisamos é realmente de viver, ser perseverante a ponto de viver experiências com Deus. Mas eu tenho certeza, se você olhar para o passado, você já passou por alguma situação, você pode não lembrar. Mas se você começar a pensar, e Deus me levou lá no passado, meu filho, e eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha esposa, com a Kátia, na época que a gente namorava. E eu tinha acabado de chegar aqui em Ribeirão dos Índios. Edileus entrando aí. Olha só onde que deu. Eu hoje fazendo caminhada. Hoje, eu lembrei, falei, Senhor, hoje vai dar, vou estar em casa, vai dar para fazer live hoje, hein? Que palavra que eu trago. Que palavra que eu trago. Abri a Bíblia no celular, veio essa palavra de Marcos 11, 22. E eu li ela, e ali enquanto eu estava correndo no campo, e eu meditando nessa palavra, e Deus começou a entregar algumas coisas, revelar algumas coisas no meu espírito. Porque quando você lê essa palavra aqui é muito forte, mas como assim? Se eu orar e não duvidar, e se eu der uma ordem para o monte, pula no mar, ele vai ter que pular, porque eu não duvidei e orei ao Senhor? E eu falei, Senhor, tem muitas coisas que eu tenho há muitos anos já orado, tenho colocado na tua presença, e eu não tenho conquistado. Já são muitas as coisas que eu oro todos os dias, eu apresento para o Senhor todos os dias, e são muitas as coisas. E essa palavra, ela vem, e ela tira todo o meu pensamento, ela tira todo o meu argumento. Porque o Senhor disse, se a gente orar e confiando, aquilo que a gente orar, se a gente confiar e acreditar que vai acontecer, Pai. E aí Deus trouxe uma conversa. Deus me levou lá no passado e me trouxe uma conversa, no dia que eu estava aqui trabalhando, trabalhei 9 anos na empresa aqui. E teve um dia que eu estava muito angustiado, eu estava muito aflito. E eu sozinho aqui em Ribeirão dos Índios, eu peguei e liguei para a Kátia, que naquele momento minha namorada, e nós conversamos muitas coisas, e eu queria só conversar um pouco, porque eu estava muito angustiado aquele dia, eu estava muito aflito aquele dia, sabe aquele cara sem perspectiva de vida, sem um alvo para lutar, sem nada, e eu lembro que quando eu conversei com ela, na minha conversa foi assim, amor, e nós começamos a entrar em conversas tal, eu falei, você aí, eu aqui, não tem nem como. E ela tocou no assunto de casamento, falei, casar como? Nós não tem festa nem para comprar um frango, nós não tem dinheiro nem para comprar um frango para nós comer, quanto mais fazer festa. E a gente conversou a respeito dessas coisas, que não existia possibilidade nem de casar para fazer festa, e ela queria casar, para casar, ela até casava, mas tinha que ser nos conforme, festa, amigos, parentes, vestir de branco, tudo. E eu falava para ela naquele dia, não existe possibilidade alguma, onde que Deus me levou? Não existe possibilidade alguma, amor, de nós fazer isso. E de muito mais. Eu trazer você para cá, nós vamos viver do quê? Eu estou trabalhando aqui sozinho, vou pagar um aluguel e tal. Mas aos olhos dos homens não tinha como, mas Deus preparou. No dia que a mãe dela me chamou, e chamou ela, e sentamos, tivemos uma conversa séria. E a mãe dela, né, daquele com muito jeitinho, colocou na parede. E não teve ponto de correr, eu tive que pedir a mulher em casamento. E quando nós decidimos casar, em questão de 1 ano, Deus preparou tudo. Festa, nós não colocamos a mão no bolso, mas foi uma festa do jeito que ela queria, do jeito que eu queria. Deus fez todas as coisas. E nós casamos e nós viemos embora para cá. Outra coisa que não existia possibilidade, ela desempregada e eu trabalhando sozinho, mas veio, aluguei uma casa, ganhava R$750, pagava R$250 de aluguel, ficava com R$500 pagar água, luz, combustível e ainda fazer compra. Vivemos um bom tempo assim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus me trouxe hoje e falou, filho, você já passou por isso. Você já passou por situações que aos olhos dos homens, aos teus próprios olhos, era impossível. Não tinha como acontecer. E eu fiz na sua vida. E eu realizei na sua vida. E aí ele começou a trazer mais coisas. Trouxe, aí depois, né, de tantas coisas que passou na minha vida, que eu tinha um sonho de ter uma empresa. Amados, escuta isso que eu vou te dizer agora. Escuta isso que eu vou te dizer agora. Porque essa frase aqui, olha só. Mas crer... Não, cadê? Deixa eu achar aqui, E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz,
assim será com ele. Pastor Hamilton aí. Não, foi com muito jeitinho, sabe, pastor? Foi com muito jeitinho que ela chamou para uma conversa, sabe? Que não teve pra onde correr. Aquele dia teve que assinar um papel lá e deixar uns documentos lá e só levava a filha se deixasse. Mas amém. Então, veja, presta atenção. Eu tinha o sonho de ter minha própria empresa. E aí, lá onde eu trabalhava, eu estava construindo um barracão novo. E era uma porta muito grande. E o barracão, ele era 40 de comprimento assim, ele era por 16 e tinha uma porta grande. E aí teve um dia, na primeira vez que eu fiz, eu olhei a porta assim, 8 metros a porta, 4 para lá e 4 para cá. E aí eu fiz um risco com o pé, de fora a fora. Então ficou 8, e ele era de largura 16, ficou um pedaço de 8 por 16. E eu pulei pro lado de fora dessa risca que eu fiz com o meu próprio pé e fiquei olhando assim, ó. Falei, isso aqui já era um barracão bom para eu trabalhar, hein? 8 por 16. Dá para pôr mesa ali, dá para pôr aquilo ali. Então, todas as vezes que eu carregava um caminhão ali, um caminhão ia entrar, falei, olha, dá para entrar até caminhão. Eu fiquei vários anos com aquele desenho ali. 8 de frente, 16 de fundo. E alimentando aquilo que eu queria ter uma empresa. Amados, eu nunca pensei isso na minha vida, eu nunca tinha lembrado isso. Hoje no campo, eu correndo e meditando na palavra, queridos. E Deus meditando no meu coração, Ele trouxe isso na minha mente. O barracão que eu trabalho hoje tem 8 de frente por 16 de fundo, queridos. Faz 6 anos que eu estou trabalhando aqui, ó, perto do lado da minha casa. O barracão tem 8 de frente e 16 de fundo. É como aquilo que eu fiz lá na porta daquela empresa onde eu trabalhava. 8 à frente. E eu fiz um risco com o pé de fora a fora, ficou 8 por 16. E ali eu tinha um sonho, ali eu tinha um desejo, ali eu orava, ali eu falava, Senhor, eu quero que seja assim, Pai. E agora, só que de certa forma eu aprendi outra coisa também. Se eu tivesse falado que o meu barracão tinha sido 16 por 40 também, eu estava no maior hoje. Então, essa palavra aqui, quando eu li essa palavra hoje, Senhor, você dá até uma... Falei, Pai, eu vou pregar isso, Pai. Se a pessoa ela não duvidar e ela dá ordem para o monte tem que pular no mar, Senhor. Isso é forte, Pai. Isso é muito forte. Por isso vos digo que tudo quanto em oração. Há uma chave aqui, vou entregar mais uma chave. Em oração pedires. Como que eu tenho que pedir para Deus? Como que eu tenho que falar com o Senhor? Em oração. Aí, cara, tem um monte de gente querendo um monte de coisa. Tem um monte de gente querendo cura na alma, cura no espírito, e é cura de enfermidade no corpo, e quer realizar isso, e quer aquilo, e quer... Não ora. Tudo, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. Se você crer, não duvidar, e você entender, e você aceitar aquilo ali já no seu coração, se você não duvidar, crede que você vai receber, já é. Não tem para onde correr, meu irmão Paulo entrando aí. Não tem para onde correr. Você vai receber. Mas olha só, pega essa aqui, ó. Tudo quanto pedires em oração. Oração, joelhinho no chão, secreto. Preguei esses dias aqui numa live, falei, tudo que eu e você precisa está lá no secreto. Só que nós não acessamos o secreto e queremos ter aquilo que está em secreto sobre as nossas vidas. Ei, hashtag perdeu, não tem para onde correr. É a palavra de Deus, é a instrução do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Você quer ver uma terceira coisa que ele diz assim, ó? Então, o grande segredo aqui é para mim, ó, são 3 grandes segredos. O primeiro segredo é você crer e não duvidar. E quando eu meditei aqui, Deus me levou lá no passado para ver que eu já passei por situações que aos olhos dos homens era impossível, que aos meus olhos era impossível e Ele fez. Então, se você olhar para trás, se você olhar um pouquinho na sua vida, pode ter certeza que tem algumas coisas lá atrás que aconteceram que era impossível e Deus fez. Se Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje, porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje sempre será o mesmo. Não tem para onde correr disso. Segunda coisa, você tem que pedir é na oração. Se você não ora, então esquece. Esquece. É a palavra de Deus, é a instrução do Senhor aqui para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Tudo aquilo que você for apresentar ao Senhor tem que ser em oração. E a terceira grande chave. Tem um monte de pessoa aí que não perdoa. Tem um monte de pessoa aí com rancor no coração. Tem um monte de pessoas aí. E quando estiver orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoa para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas também. Se você não perdoa, o Pai não te perdoa. E como que você vai conquistar alguma coisa não tendo o perdão do Pai? E como, ou vamos falar assim, não tendo o aval do Pai?
Se você fala para o seu pai assim, seu pai físico, pai, posso ir na rua? Não. Você não vai. Como que você vai se seu pai falou que você não vai? Se você fosse rebelde, está desobedecendo, está debaixo da desobediência. E quando você não perdoa, o pai também não te perdoa. Ou seja, você não recebe a aprovação do pai. Você não recebe o sim do pai para fazer tais coisas. E aí você quer fazer. Aí você mete os pés pelas mãos e quer fazer de qualquer jeito. E não precisa. Não, isso aí é conversa de crente, isso é conversa de religioso. Não, isso é conversa de Deus. Isso é palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. É palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. 3 grandes chaves. Não duvide. Apresente tudo em oração. E perdoa. Libera perdão. Para que o vosso Pai também te perdoe e transfira o sim para a sua vida. E que você tenha o sim de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus projetos, para os seus sonhos. Toda vez que você não perdoa uma pessoa, você não está fazendo mal para ela, amado. Você está fazendo mal para si próprio. Você está fazendo mal para si próprio. É uma das coisas que eu tenho mais lapidado no meu coração. Uma das coisas que eu mais tenho treinado a minha mente, a minha alma, o meu espírito. É a respeito do que as pessoas acham de mim. É do que a respeito as pessoas falam de mim. É do que as pessoas me acusam. Uma das coisas que eu mais tenho treinado, que eu mais tenho orado, que eu mais tenho meditado é nisso. Às vezes eu fico sabendo de uma pessoa muito próxima minha, chegado meu, o cara que anda comigo, o cara falou de você. Eu falei, amém. Vou ter que orar pela vida dele. Eu estou chegando a um ponto assim de orar e para não deixar essas coisas entrar no meu coração, porque eu sei que não vai fazer mal para ele, só vai fazer mal para mim, vai travar a minha vida, vai travar o propósito de Deus para minha vida, vai travar os processos de Deus para minha vida, vai travar as promessas de Deus para minha vida. E o cara continua lá, do jeito que ele está, de boa, tranquilo, falou, está falado, acusou, está acusado. E aí você recebe essa palavra no seu espírito, fica triste, magoado. Não podia ter falado isso de mim, ele caminha comigo, ele é isso meu, ele é que não. Ei, grande código, cara, para a minha vida e para a sua vida. Libera perdão. Há muitos anos já que eu declarei para o Senhor, Senhor, a minha única preocupação, Senhor. Eu sei que eu tenho que dar bom testemunho, eu sei que eu tenho que andar correto, eu sei que eu tenho que fazer aquilo que está dentro da lei. Eu sei de tudo isso, mas a minha preocupação hoje é só uma, meu Pai. Como que o Senhor tem me visto? A minha preocupação é como que o Senhor tem me visto. De que forma que o Senhor tem me olhado, de que forma o Senhor tem me recebido. Isso muda a história, isso muda o jogo. Isso muda por completo. A minha preocupação e a sua preocupação deve ser, Senhor, estou te agradando, estou fazendo a tua vontade? Ou senão você faz igual o salmista no Salmo 139. Senhor, olha para dentro de mim. Vê se há algum mal em mim que precisa ser tirado e me mostra aí para que eu tire. A minha caminhada e sua caminhada tem que ser assim. Essa palavra hoje me deu um safanão, cara. Essa palavra foi a mesma coisa de pegar uma pessoa, pegar no seu ombro, assim, nos seus 2 ombros, assim, de dar um chacoalhão mesmo. Falei, acorda, você já viveu isso. Você já passou isso. E aí Deus me trouxe meus filhos. Eu falo direto aqui, poxa. Eu não podia ter filho, cara. Aos olhos dos homens era impossível eu ter filhos. Aos olhos dos homens, Deus me levou de novo. Filho, para e pensa, cara. Aos olhos dos homens, o médico falou na sua cara, você não pode ter filho. Falou para tua esposa, esquece, tem que fazer tratamento, é muito difícil. Pode ser que tenha. E aí eu vim e disse, mas o médico dos médicos sou eu, e eu te dei tudo aquilo que você pediu em oração. Porque como que nasceu Samuel? Um profeta chegou em mim e disse, Deus manda te dizer que ouviu o quê? A tua oração. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, então será convosco. O profeta chegou em mim e falou assim, Deus manda te dizer que ouviu a tua oração. Foi a tua oração que ele ouviu. E aquilo que você pediu para ele em oração, ele está enviando. Pega essa aí que se você não crê em oração. Pega essa aí para você. Deus manda te dizer o que você pediu em oração, ele está te enviando. Poucos dias a minha esposa fazendo uma surpresa para mim. Fez mó festa aqui, mó surpresa.
Tá no Facebook. Vou estar lá em 2016, 2015, tá lá no Facebook. A surpresa que ela me fez. Pra até chegar e ela lá com um coraçãozinho de fralda e um pezinho lá, um sapatinho, essas coisas de mulher aí. Em oração. Em oração. Então Deus me... Hoje, quando eu corri no campo, que eu peguei essa palavra e eu falei, Senhor, tem tantas coisas que eu tenho orado pro Senhor, Pai. Tem tantas coisas que eu já coloquei na Tua presença, mas, Senhor, aos olhos dos homens, aos meus olhos, cara, é impossível, Deus. Como pode, Senhor, esse meu pedido? Às vezes eu fico até meio sem jeito de apresentar isso pro Senhor, porque é muito grande, Pai, é um projeto muito ousado. E aí o Senhor trouxe no meu coração, falou, peraí, eu vou te levar lá no passado, então. Vou te levar lá no passado. Lembra lá daquela conversa que você teve com a sua namorada, que hoje é tua esposa. Lembra lá do dia que você fez um círculo lá, que você falou que o seu barracão que você queria trabalhar, daquele tamanho estava bom para você, 8x16. Vê o seu barracão que você trabalha hoje, o tamanho? 8x16. Vê no dia que você orou para que os médicos disseram que você não podia ter filhos. Olha aí quantos filhos você tem hoje. E você acha mesmo que eu fiz ontem, eu não posso fazer hoje? Você está achando mesmo que o Deus que fez na sua vida ontem não pode fazer hoje? E ali foi um momento muito importante. Quando eu corria, Deus meditava, eu suava, eu recebia, eu entregava. E eu ia agradecendo ao Senhor. Senhor, que palavra, Pai, que palavra. E muitos, quando lê essa palavra aqui, acham que é o impossível. Como assim dar ordem para o monte? Vai, monte, pula no mar, se você orar crendo. Sabe, aqui Deus está me incentivando, Deus está te incentivando, Deus está derramando sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma unção, um óleo renovador e dizendo, filho, calma, fica calmo, continua orando, continua buscando, continua perseverando, continua tendo esperança, porque as experiências que você vai ter vai ser comigo. As experiências que você vai ter vai ser comigo. Você já teve experiências comigo no passado, nunca se esqueça de onde que eu te tirei. Nunca se esqueça de agradecer por onde você está hoje. E nunca se esqueça de pedir para mim daquilo que você quer alcançar amanhã. Mas preste atenção que é tudo comigo. Me agradece por dia, volta lá e vê de onde que eu te tirei. Te agradece por onde você está hoje. Mas pede para mim também, para onde você quer chegar. Eu já fiz, eu posso fazer de novo. Deus já fez grandes coisas na sua vida. Ele pode fazer ainda mais, Ele pode fazer de novo. Só que é no tempo de Deus. E esse tempo de Deus, muitas vezes, nós ficamos ansiosos, mas não chega, mas não vem. Ei, só que é no meio da tribulação. Paulo diz, calma lá, meu querido. Não pede só a graça não, pede tribulação também, que vai gerar perseverança, experiência, esperança. E a esperança, ela só gera através da espera. Calma, é nessa espera, é nesse processo que você vai ser lapidado. É nesse processo que você vai ser formado, forjado. É nesse processo que você vai aprender a dar valor, quando Deus te entregar, você fala assim, pegar nas minhas mãos, igual hoje eu fui levar o Samuel para a escola hoje. E foi muito da hora, foi muito gostoso. E eu fui conversando com ele. E eu falei assim, eu fui até mais lento com o carro. Falei, Samuel, você sabia que você é um milagre de Deus? Falei hoje pro meu filho de 6 anos. Não, ele falou, não sabia. Ele falou, então, os médicos me disseram, filho, que eu não podia ter filho. Mas papai do céu disse que eu podia. Então você é um milagre de Deus. Porque foi Deus que me deu você. E é por isso que eu te amo tanto desse jeito. É por isso que eu amo tanto o Lucas desse jeito. É por isso que eu amo vocês desse jeito. Porque vocês são um presente de Deus para minha vida. Você é meu milagre. E o Lucas é aquele que Deus nos enviou para nos ensinar sobre o amor. Deus nos enviou para nos ensinar a respeito de milagre. E os Lucas a respeito de amor. Ele falou, pai, eu sou o milagre e o Lucas é o amor? Eu falei, isso, é isso mesmo. E nós fomos batendo um papo gostoso, sabe? Chegamos lá na escola, ele me deu um abraço, falou, pai, deixa eu contar um segredo para você. Pode contar, meu filho. Eu te amo e te amo muito, muito, muito. Eu falei, filho, se tivesse como eu medir o meu amor, filho, por você. Você não vai entender agora, filho, mas não tem como medir. Não tem como medir. Além de ser meu filho, que eu amo, quando eu olho para você, eu vejo Deus. Eu vejo o agir de Deus. Eu vejo promessa de Deus. Eu vejo milagre de Deus. Eu vejo mão de Deus. Quando você sorri, eu vejo Deus olhando para mim. Se você entendesse, filho. Ele me deu um abraço apertado. Fui, volto. Volto, o Lucas está se preparando para ir para a creche.
Foi lá no berço. A esposa já tinha trocado ele. Peguei, levei pra escovar. Quando eu acabei de escovar, dei um beijinho no rosto dele. Ele me agrudou no pescoço. Hoje foi o dia, cara. Ele me agrudou no pescoço assim, ó, firme mesmo. Peço num abraço. Falei, obrigado, Deus. Aqui eu sinto o seu abraço, Pai. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó. Quem não conhece o amor não me conhece. Porque eu sou o próprio amor. Deus dizendo. E o Lucas veio para a nossa vida para nos ensinar a respeito de amor. E aí Deus vem e fala, eu sou o amor. Quem não conhece o amor não me conhece. Eu conheço todos os dias mais a Deus. No abraço, no beijo do Lucas. Eu conheço a Deus e todos os dias. No caminhar com Lucas, no brincar com Lucas. Eu vejo o milagre de Deus todos os dias, na hora que eu vejo Samuel, que eu vejo o sorriso de Samuel. E aí você vem para mim falar que não tem como Deus fazer milagre? Que não tem como Deus entrar na sua vida e resolver essa situação no qual você está sofrendo, passando, nessa angústia, nesse desespero. Ei, sabe uma das coisas que mais aflige o homem? É a parte financeira. Eu nunca vi coisa para roubar a paz de um homem, é a parte financeira. Sabe? E onde que Deus quer mais nos abençoar é na parte financeira. Só que existem alguns requisitos, existem algumas coisas que nós não podemos pular. Para Deus te abençoar na vida financeira, você tem que ter uma vida digna, uma vida de bom exemplo, tem que ter um caráter com Deus, intimidade com Deus. Você tem que ter relacionamento com Deus. Para quê? Para que tudo isso, Juarez? Para não deixar o dinheiro te corromper. Para não deixar o dinheiro se tornar um Deus na sua vida. Para não deixar o Deus se tornar o princípio de todos os males na sua vida. Então é preciso Deus primeiro te lapidar, te cuidar. Para você primeiro se aprender como é ser pai, como é ser filho, como é ser empregado, como é ser patrão, como ser amigo, como ser pastor, como ser ovelha. Depois que você passar por todo esse processo, aí Deus vem e te abençoa financeiramente. Eu estou nessa busca, eu estou nesse processo. Mas eu entendo que tudo é no tempo de Deus. Tem dias que eu falo, Senhor, não vai dar para pagar não. E aí como vai ser o homem de Deus escandalizado, não conseguiu pagar os boletos? Aí, Senhor, vem calma, eu estou no controle, estou te formando, te forjando. Você está quase pronto, está quase bom. E uma das coisas que mais rouba a paz de um homem é a parte financeira. Porque ele tem na cabeça que ele é o provedor. Ele tem na cabeça dele que ele que tem que arrumar tudo, ele que tem que ajeitar tudo, ele que tem que organizar tudo dentro de casa. Você quer ver um homem triste, abalado, angustiado? É quando a esposa, um filho pede uma coisa, ele não tem condições de arrumar, de dar. Mas eu não sei qual é a situação que você passa. Eu não sei qual é a situação dentro da sua casa. Mas o Senhor nos ensinou nessa manhã que se nós orar sem duvidar, se nós apresentar tudo em oração, se nós não estiver guardando mágoa, rancor de ninguém, se nós tiver um coração limpo para perdoar e pedir perdão, ei, fique em paz. No tempo de Deus vai chegar na sua casa aquilo que você tem orado. No tempo de Deus vai chegar na sua casa aquilo que você tem buscado. Você recebe essa palavra no seu espírito? Você recebe essa palavra no seu coração? Fica tranquilo. Deus ele só está causando uma situação para você buscar ser perseverante, ter experiência com ele e ter esperança nele. Calma, eu sei do que eu estou dizendo. É experiência própria. Calma, fica tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, vai passar. Vai passar. As lutas sempre vêm. Lá no passado Deus já fez grandes coisas que aos olhos dos homens não tinha como fazer. Ele pode fazer de novo, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Deus. Fica tranquilo, fica em paz. Fica em paz. Sabe aquele dia que você orou, que você clamou e você não ouviu a voz de Deus? Fica tranquilo. Mais uma vez eu falo para você, fica em paz. Mas Ele te ouviu. Mas Ele te ouviu, amado. Ele te ouviu. As tuas petições, os teus choros. Sabe aquele dia que você coloca a cabeça no travesseiro e fala, Senhor, é a minha filha, é o meu filho, como pode? E aí você fala assim, Senhor, fala na vida de alguém, usa um servo, usa um pastor, usa um irmão, usa alguém para falar comigo, aí você passa o dia inteiro naquela angústia e ninguém fala. Sabe por quê? Porque Deus não permitiu para ninguém falar, para você entender que você está sendo formado, você está sendo preparado. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Fica em paz, está tudo tranquilo. Ele te ouviu aquele dia. Aquele dia que você chorou e pediu uma resposta, Ele não deu, Ele te ouviu. Foi de propósito. Foi de propósito que Ele não deixou ninguém falar. Tinham homens, profetas para olhar para você. Falou, eu tenho que entregar a Deus. Falar, não, lá não. Vai entregar nada. Pessoas passaram perto de você e falaram, nossa, não acredito, esse cara. Travar a língua do cara. E Deus fala, não, lá é comigo. Fica em paz. Na hora que eu precisar eu te chamo. Fica tranquilo aí. Ei,
Eu não estou usando aqui de persuasão, eu não estou usando aqui de gatilho mental, eu não estou usando aqui algo que eu sei ou que eu sei sobre a sua vida, eu nem te conheço, alguns aqui. Eu estou dizendo o que diz a palavra de Deus, eu estou dizendo o que diz o Espírito de Deus no meu espírito e eu te entrego. Fica tranquilo. Fica tranquilo. São muitas as lutas que eu tenho passado, são muitas as lutas que eu tenho enfrentado. Mas no meio de todas elas, eu tenho visto a mão de Deus estender sobre a minha vida e falar: filho, aguenta, estou te formando, estou te forjando, mas eu estou contigo. Mas eu estou contigo. Teve um dia que eu falei: Senhor, fala comigo hoje. E o meu irmão que está aqui, o meu querido pastor Hamilton, vai saber muito bem. Nós estávamos num projeto chamado Bambu. Mais de 300 homens de Deus. Você imagina, você está num lugar que tem mais de 300 homens de Deus, que são usados a cada segundo, todo momento. Naquele dia, foi o primeiro dia, eu falei: Deus, fala comigo aqui hoje. Deus não falou nada. Fui ministrado tremendamente. Tantos insights, tantas coisas peguei, mas aquele momento que você quer ali, sabe, de alguém que você nunca viu chegar e nada. Falei: meu Deus. Segundo dia, fogo puro, fogo descendo dos céus. Eu falei: Deus, fala comigo. Nada. Terceiro dia eu fui sem expectativa. Não pedi para Deus. Não pedi para Deus. Ô Senhor, fala comigo. Fui de coração aberto para ouvir, para aprender. Ai, meu Deus do céu. A gente já sabe o que aconteceu, né? Deus me pegou. Deus me pegou de jeito. Vem cá, filho. É no meu tempo, na minha hora. É no meu tempo. Ninguém vai estipular. Você tem que pedir, clamar, e você tem que só crer e acreditar e esperar. É no meu tempo. É no meu tempo. Rapaz, como Deus falou naquela manhã do último dia. Como Deus ministrou naquele dia. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o Deus de milagre. Ele continua sendo o Deus que te cuida, que te guarda. Ele continua sendo o Deus que entra na sua casa. Ele continua sendo o Deus que, quando você dorme, dá ordem aos teus anjos a respeito da sua casa, da sua vida. Ele continua sendo o mesmo. E eu termino hoje essa live te dizendo apenas 3 coisas no qual o Senhor falou conosco nesta palavra hoje. Credes sem duvidar. Apresente ao Senhor em oração. E tenha um coração perdoador e um coração que possa pedir perdão. Não guarde rancor no coração. 3 coisas que o Senhor nos entregou hoje, para que nós possamos realmente vivermos dias extraordinários, que realmente nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Guarda essas 3 coisas no seu coração. Você que entrou agora por último, essa live vai ficar gravada. Tudo bem se você não quiser assistir, não tem problema. Não tem problema. Quem está perdendo não sou eu. Mas eu te digo uma coisa. Tonieta, graças e paz. Entra lá. Vai ficar gravado no feed. Assiste. Assiste inteiro. Deus vai ministrar na sua vida. Cara, desde quando eu acordei, no momento que eu acordei hoje, Deus está ministrando, Deus está falando. Eu tenho vivido um dia assim na presença de Deus mesmo, assim, de forma que Deus está entregando. E como eu disse, o que eu entreguei nessa live, o que eu falei nessa live hoje, foi que Deus colocou o Espírito colocou no meu espírito e eu te entreguei. E eu quero que você receba aí no teu espírito agora. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu quero louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é um Deus que nunca e jamais esqueceu e jamais vai esquecer de nós. São lutas, são batalhas. Pai, nós somos seres humanos, tem dia que parece que até realmente o Senhor esqueceu de nós. Mas nós sabemos que o Senhor está aí, meu Pai. E o Senhor tem nos cuidado, e o Senhor tem nos guardado. As lutas continuam, as batalhas continuam, mas no meio de tudo isso, no meio dessa tempestade, no meio dessas ondas que tentam virar o nosso barco, é o Senhor que dorme. É o Senhor que está tranquilo, porque o Senhor sabe. E o Senhor tem tudo sob o seu controle. Enquanto nós desesperamos, Pai, o Senhor dorme porque o Senhor tem tudo sob o teu controle, Pai. Pai, em nome de Jesus, alcança nesta manhã o nosso coração, nossa alma, nossa mente, o nosso espírito. Que o Senhor venha a nos renovar nesta manhã. Que o Senhor venha realmente encher, sabe, de dentro para fora, a ponto de nós querer explodir, mas na tua presença, Pai. Sentir verdadeiramente a sua presença como eu senti hoje correndo no campo, o Senhor falando comigo, meu Pai. Me levando para lugares, me levando para situações que eu já tinha passado.
para situações que era impossível e que o Senhor fez na minha vida, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nesta manhã que o Senhor tem liberdade na nossa vida. Liberdade para continuar agindo, para continuar tocando, para continuar nos envolvendo pela Tua graça. É assim que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus. Amém, amém, Daiane, amém, Rosa. Rosa. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos. Eu acredito que amanhã, eu não sei ainda se eu vou sair cedo, se eu não vou. Dependendo do lugar que eu tiver, eu paro. Eu não vou prometer que eu vou fazer live amanhã, mas se Deus já colocou e Deus tem um propósito para falar com alguém amanhã através dessa live, vai ter. Isso eu sei. Que nós estamos aqui apenas para fazer a vontade dele, não é a nossa. Amém? Fiquem todos na paz, permitindo o Senhor até amanhã ou até segunda. Vai ficar gravada essa live, vai ficar no feed, entra lá. Se você ainda não me segue, segue lá no meu Instagram, Juarez.amorim, com 2M no final. E vem, porque Deus sempre tem mais para nós. Amém? Fiquem todos na paz. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Fui, até mais.